Nós estamos aí numa série chamada Eu Sou. Não é eu não, é Jesus. Recentemente, aqueles que estão fazendo a leitura do Novo Testamento conosco, nós tivemos o privilégio de ler o Evangelho de João. Que evangelho maravilhoso, como todas as Escrituras. Mas nele certamente você percebeu que Jesus faz importantes declarações de si mesmo. São 7 ao todo. Nós vamos, a partir de hoje, já começamos hoje pela manhã com a mensagem proferida pelo pastor Diogo. Nos próximos domingos, além de hoje, os próximos 6 domingos, iremos ser ministrados. Hoje especificamente sobre Eu Sou o Pão da Vida. Você pode dizer: eu sou o pão da vida. É Jesus Cristo que faz essa declaração. Nós seremos ministrados. Na verdade, o Evangelho de João vai mostrar essas grandes declarações do próprio Senhor Jesus Cristo. E você tem que entender uma coisa antes de lermos a palavra: que o que Jesus faz e quem Ele é são inseparáveis. Às vezes as pessoas tentam fazer essa distinção entre o que Ele fez e quem Ele é. Não tem como. Nós vamos perceber hoje uma das grandes características de quem é Jesus e ao mesmo tempo do que Ele faz se misturam, é uma coisa só. Nós vamos aprender um pouco mais hoje. João capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 30. Evangelho de João capítulo 6, versículo 30 ao versículo 35. Acompanhe a leitura comigo. Diga: então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Vamos ler o versículo 35 juntos. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Esse é o Evangelho de João. E você está entendendo aqui que esse Evangelho é muito importante para que você entenda quem é Jesus e o que Ele fez, e que você entenda que o que Ele fez e sua identidade são a mesma coisa, não são passíveis de serem separados. Nesses versículos anteriores, os quais nós não lemos aqui, há relato de 2 grandes milagres. Os 2 milagres você sabe muito bem. Você começa ali no versículo 1, você vê Jesus se reunindo com uma grande multidão, e ali Ele fazia sinais, curas, maravilhas, prodígios. Mas chegou um certo momento em que Jesus percebeu a necessidade daquela multidão, e nós fomos aqui muito bem alimentados, ministrados nessa manhã pelo pastor Diogo, quando Jesus viu a necessidade do povo e fez algo para mudar a realidade. Então Ele pergunta para os seus discípulos: como é que nós vamos alimentar esse povo? E os discípulos não creram que ali estava diante deles Jesus, que poderia fazer qualquer coisa, aparecer e alimentar aquele povo. Então um garoto doa alguns pães e uns peixinhos, e nas mãos de Jesus alimenta aquele povo. Sabe que todos os pastores que subimos aqui, nós temos essa característica. Nós trazemos aqui não alimento para todos vocês, nós não conseguimos, nós somos limitados. O que trazemos aqui são 5 pães e 2 peixinhos, mas entregamos nas mãos de Jesus. Aí sim Ele pode saciar o seu coração, pode se alimentar você, a sua vida. Você pode dizer amém ou não? E ali aquele garoto entrega esse lanchinho da tarde nas mãos de Jesus. Jesus multiplica, e ali são mais de 5.000 pessoas, homens contados, ou seja, mais de 15.000 pessoas por aí, alimentados, saciados, comer até fartar. E sobrou ainda 12 cestos cheios de pães. Que maravilha! Mas não só esse relato, na verdade, a multiplicação dos pães e dos peixes são um dos grandes milagres de Jesus que são relatados nos 4 evangelhos. É claro que com a ressurreição também. Mas fora a ressurreição, dos milagres, apenas a multiplicação dos pães.
Mas há outro milagre aqui quando Jesus anda por sobre o mar, do versículo 16 ao versículo 21, quando aquele barco já estava adiantado com os discípulos, e ali estava escuro, Jesus vai ter com eles, e ele começa a andar sobre a água, e ali há os discípulos morrendo de medo, observando isso tudo, ele disse: sou eu, não temas. Há 2 milagres, e as pessoas atrás desse milagre vão até Cafarnaum, porque queriam que Jesus os alimentasse. Se Jesus fez isso uma vez, ele poderia fazer outra vez. Por isso que o texto que nós lemos, a passagem, acontece em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade muito querida para o nosso Senhor Jesus Cristo. É como se fosse o centro nervoso do seu ministério, como se fosse o quartel-general de Jesus Cristo. Ele tem um carinho muito grande por Cafarnaum, porém Cafarnaum não mostrou fé. Tanto é que ele traz um julgamento, um juízo para Cafarnaum, que se em Sodoma e Gomorra tivesse acontecido os sinais e os milagres que acontecessem em Cafarnaum, certamente no juízo final teria-se mais misericórdia de Sodoma e Gomorra do que de Cafarnaum. Mas Cafarnaum é uma cidade querida aos olhos de Jesus, ao ministério de Jesus Cristo. E aqui eu quero com você nessa noite que você tenha capacidade de observação. É muito importante que eu e você possamos observar esses tesouros que estão no texto que o evangelista João vai nos dar. Primeiro, é que você observe os sinais. A palavra sinais, sinal, está escrita aí no capítulo 6 de João, por mais de 4 vezes. Sinal. Na verdade, você sabe que sempre existem sinais de coisas que vão acontecer. Quando você vê um sinal bom ou péssimo, é um sinal de que as coisas vão dar certo. Se você vê um sinal ruim, é um sinal de que as coisas vão dar mal. São sinais. Por exemplo, se você gosta de futebol, vê seu time ganhando de 5-1 de alguém, você fala: é um sinal de que o seu time pode ser campeão. Só os fortes entenderão. Observe os sinais, querido. Eles apontam para além de si mesmos. É isso que Jesus Cristo estava fazendo quando multiplicava os pães ou quando andava sobre as águas. E João, ele coloca isso muito bem colocado no seu evangelho, porque João é cheio de detalhes perspicazes que mostram os sinais que Jesus Cristo estava fazendo. Jesus Cristo não estava fazendo apenas uma multiplicação de pães, mas ele estava mostrando um sinal do que haveria de ser feito e realizado por intermédio do seu ministério e da sua vida. Jesus não estava apenas andando sobre as águas, acalmando a tempestade, mas Jesus estava mostrando um sinal do que ele estava fazendo e de quem ele era. Lembra que está atrelado a sua identidade com as suas ações. Sinais. Preste atenção no versículo 4, João capítulo 6, versículo 4. Fala que, ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. João é especialista nisso. Na verdade, o evangelho de João, ele sempre se preocupa em datar as coisas, principalmente com as festas judaicas. No evangelho de João há 3 festas da Páscoa relatadas. Uma em João capítulo 2, quando Jesus entra no templo e faz aquela limpa no templo, chicoteando todo mundo, limpando todo mundo ali, os cambistas do templo. Era a festa da Páscoa. A outra é essa realmente que está aqui relatada. Era a festa da Páscoa que estava próxima de João, capítulo 6, versículo 4. E outra lá no capítulo 11, quando ali já está no último momento de Jesus, quando ele está ressuscitando Lázaro, e ele vai para Jerusalém, e ali ele assina o seu decreto de morte, como se Jesus estivesse se entregando, porque ele sabia que se ele entrasse em Jerusalém, ele seria morto e crucificado pelos religiosos e pelo Império Romano, por causa dos nossos pecados e iniquidades. Mas aqui é muito interessante que não é à toa que a Páscoa está relatada aqui. A Páscoa era uma festa judaica muito linda. Era uma festa de memórias. Você já teve isso? Nós aqui no Brasil nos aproximamos um pouco quando temos o Natal, quando nos reunimos em família, ou o Ano Novo, quando lembramos o que aconteceu no ano. Com certeza teve coisas boas, coisas ruins, mas começamos a conversar com os nossos familiares. Quem sabe você tem aquela oportunidade de abrir aquela caixa de fotografia. Os mais novos não sabem o que é caixa de fotografia, né? Eu vou explicar para os mais novos que estão aqui presentes, né? Alguém me explicou, também não sei, mas é uma caixa que você abre na casa da sua avó, e lá estão fotos, e atrás das fotos estão datadas, para as pessoas não esquecerem o ano que foi. Já teve essa oportunidade? Quem é esse vó? Quem que é esse mãe? Muito interessante, são memórias. E ali na Páscoa eles traziam a memória, o que Deus tinha feito no meio do povo.
Então era uma memória passada de pai para filho, de geração a geração, mostrando o que Deus tinha feito, como Deus tinha usado Moisés para libertar o povo de Israel do Egito. Anos e anos de escravidão, centenas de anos de escravidão, Deus levanta Moisés como intercessor do povo, como mediador entre o povo de Israel e Deus contra Faraó. Então as 10 pragas, eles são libertos do Egito e atravessam o Mar Vermelho, naquela cena que toda criança aqui que cresceu em igreja sabe, está relatado em Êxodo capítulo 14. E eles começam a passar pelo deserto, e eles começam a andar pelo deserto, e eles tiveram algumas dificuldades. Então o povo começa a questionar Moisés e sua liderança. Moisés, quem vai nos sustentar? E Moisés clama a Deus, e Deus manda maná, esse pão que descia do céu, que não era possível ser guardado de um dia para o outro, era pão fresquinho, delivery da padaria preferida sua, sabe aquele pão francês? Ai que delícia, Jesus! Aquele pão francês saído do forno quentinho, que você passa a manteiga, chega a derreter. É aquele pão francês entregue na tenda de cada israelita. Você já pensou nisso, querido? De graça ainda, não vinha um boleto no final do mês, não. Era assim. E eles começaram a reclamar ainda, porque eles não podiam guardar para outro dia, ele apodrecia. Era viver dia após dia na dependência do Senhor. Por isso que Jesus diz na sua oração, no Pai Nosso: dá-nos o pão de cada dia. Essa é a representação. Na verdade, quando eu olho Jesus multiplicando os pães e andando sobre as águas, Jesus Cristo estava mostrando que esses acontecimentos não eram cronológicos, mas teológicos. A ideia de um Deus alimentar uma multidão era Jesus Cristo demonstrando: eu sou o Deus que derramou o maná dos céus, que sustentou vocês. Eu estou em carne e osso aqui. Eu me fiz homem, e eu também tenho esse poder de multiplicar os pães e alimentar multidões. Quando Jesus anda sobre as águas, Ele está falando: eu sou o Deus que abriu o Mar Vermelho, que fez você passar os pés enxutos. Eu estou aqui presente e domino sobre as águas. É Jesus inaugurando. Por isso que eu e você temos que observar muito bem os sinais. É Jesus demonstrando o verdadeiro êxodo. O verdadeiro êxodo não foi sair do Egito e ir para um deserto, trilhar anos e anos até chegar na terra prometida. Aquilo era figurativamente. Jesus estava demonstrando que o verdadeiro êxodo iria acontecer a partir do seu sacrifício naquela cruz, e estava trazendo a memória daqueles israelitas tudo o que havia acontecido. Lembra o maná que caiu do céu? Então está aqui, parte o pão e distribui para a multidão, e alimenta aquela multidão. Lembra quando Deus abriu o Mar Vermelho? Jesus Cristo anda e domina sobre as ondas. Esse é o novo êxodo na minha e na sua vida. Na verdade, a linguagem que Jesus Cristo usa ali na tempestade, no versículo 20 do capítulo 6 de João, ele fala: mas Jesus lhes disse: sou eu, não temais. No original, poderíamos muito bem fazemos a ligação com o que Jesus fala em Êxodo capítulo 3, versículo 14, quando Deus fala para Moisés: Moisés, diga aos filhos de Israel que eu sou te enviou. É como se Jesus estivesse rememorando o eu sou do Velho Testamento. Então Jesus está declarando: eu sou o Deus presente na vida de vocês. Eu sou o Deus da sua história. Eu vou trazer o verdadeiro êxodo. Eu sou o pão que desceu dos céus. Eu sou a mão forte que abriu o Mar Vermelho. Observe os sinais, querido. Quantas vezes nós não reparamos no cuidado de Deus? Seja um bom observador. Fala para a pessoa que está ao teu lado: seja um bom observador. Esse é o novo êxodo que Deus quer trazer para mim e para a sua vida. Deus quer demonstrar que na cruz Ele nos trouxe liberdade. Não é a liberdade do Egito, não é a liberdade do deserto para entrar na terra prometida, e nem dos inimigos que eles encontraram na própria terra prometida, mas é a liberdade da escravidão do pecado, é a liberdade de nós mesmos, que muitas vezes nós nos aprisionamos. Essa liberdade é o eu sou se manifestando ali ao multiplicar os pães, ao andar sobre as águas. É por isso que João se preocupa em tanto dizer sinais, sinais, sinais.
É algo que vai além. Sabe que o milagre que Deus realiza na minha e na sua vida não tem um fim em si mesmo. Eu não me canso de dizer isso. Não viva de milagres porque eles são insuficientes. Preste atenção. O maior milagre, o único e suficiente milagre das nossas vidas é Jesus Cristo morrendo na cruz por nós e ressuscitando ao terceiro dia. Você pode dizer um glória a Deus aí? Aleluia, esse é o maior milagre. Você observou os sinais, agora eu chamo você a observar a multidão. Observe a multidão. A multidão seguia Jesus porque estava interessado nas curas. Daí a multidão seguia Jesus porque estava interessado na multiplicação dos pães. No versículo que nós lemos, diz ali que a multidão chegou e disse: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Na verdade há várias perguntas aqui dessa multidão. A multidão realmente estava fascinada por Jesus, mas era totalmente inconstante. A multidão ali não tinha essa constância em seguir a Jesus, não tinha essa lealdade total a Jesus Cristo, porque ela estava interessada em que Jesus Cristo poderia dar. É como se eu e você fôssemos apenas consumidores de Deus. E infelizmente isso está cheio na igreja. Pessoas que são consumidoras, pessoas que têm até aquele linguajar. Você foi no domingo? Eu fui assistir o culto. Como que a gente assiste o culto? A gente vai prestar culto a Deus. Ninguém assiste. Você não é espectador aqui. Você pode assistir o que quiser na sua casa, na sua televisão, mas na igreja você não assiste. Você vai prestar culto a Deus. Amém? Quando você levanta suas mãos, quando você glorifica a Deus, quando você tem essa perspectiva, você não vem para consumir um culto. Ou então você, como consumidor, você se assenta numa cadeira, olha para o louvor. O louvor hoje está mais ou menos, hein? Ih, o pessoal desafinou lá, não ficou tão legal. Hoje o ar-condicionado está meio calor, podia ser melhor, né? O pessoal não está vendo isso aqui. Pô, essa cadeira não está tão confortável. Vamos pedir para o pastor trocar essas cadeiras por cadeiras estofadas, bem mais gostoso. Consumidores. Aqueles que são filhos e filhas de Deus, aqueles que são adoradores, estão aqui para se unir nesse grande corpo, nesse grande coral ao cantarmos, nessas grandes vozes que se levantam para clamar por pessoas que precisam do nosso clamor. Ali não havia essa ideia, essa expectativa errada. Na verdade eles tinham expectativa de que Jesus era apenas um Messias terreno, político, para alavancar suas ideias políticas e acabar com Roma, com toda a escravidão, com toda a opressão. Por isso que, em certo momento, quando eles forçaram a Jesus a ser algo que ele não era, Jesus foge daquela multidão e volta para o monte para orar. Jesus tinha esse conhecimento de que quando as expectativas humanas são maiores do que as expectativas de Deus, nós estamos em grande perigo, em grande perigo. Muitas vezes há tantas seduções no nosso coração para nós mesmos e caímos nelas. Muitas vezes levamos Deus como se fosse um supermercado de consumo. Eu preciso disso. Prova é o tamanho das nossas orações. Faça uma oração quando você chegar em casa de agradecimento. Faça outra de adoração. Faça uma para pedidos. Vai faltar noite para você. De tantos pedidos que nós temos. Eu não sou diferente de você, não. Como é que eu leio os corações tão facilmente? Eu só leio o meu coração. É assim, seguindo a Cristo pelas motivações erradas. Existe essa busca fundamentada na minha vontade, na minha necessidade, ou existe uma busca por Cristo somente? Eu e você temos buscado a Cristo por quais razões? Por quais motivos? Pelo que Ele pode oferecer ou por quem Ele é. E sabe que muitas vezes o que Ele é não é tão agradável a nós. Preste atenção. Pastor, você não está falando a maior bobagem da sua vida? Pode até ser, querido, mas preste atenção que eu vou te explicar. Muitas vezes seguir a Cristo nem sempre vai agradar seu coração. E glória a Deus por isso, porque Ele é Deus. E como Deus, Ele enxerga muito além de mim mesmo. Ele enxerga muito além do que eu posso enxergar. Quantas vezes nós não nos frustramos quando fizemos planos, e esses planos foram frustrados, e a gente ficou frustrado juntos. Deus não se frustra.
porque Ele sabe o dia de amanhã, Ele sabe o depois de amanhã, Ele sabe a semana, Ele sabe o ano, Ele sabe, já sabia o que ia acontecer em 2020, Ele já sabia disso tudo, e Deus não foi pego de surpresa, Ele nunca é pego de surpresa, porque Ele está sentado no trono, Ele não saiu de lá, continua reinando. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Por isso que muitas vezes Ele nos frustra, e Ele tem todo o direito de fazer isso, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Por isso que você tem que dar glória a Deus quando você recebe um não de Deus. Você pode dizer glória a Deus aí ou não? Quando Ele te disser não para você, fala assim, amém. Porque Ele é Deus, querido. Simplesmente, fácil, Ele é Deus. Agora, quando Ele disser sim, sai da frente. Quando Ele disser, eu sou, te enviou, eu te fortaleci, não te mandei eu, apenas obedeça, caminhe no Senhor. Eu posso buscar a Deus por inúmeras questões, mas há essa busca oportunista, e essa busca oportunista tem trazido alguns problemas. Eu quero levantar aqui 3 problemas que essa busca oportunista gera. A primeira é que ela representa muito mal o Evangelho. O Evangelho de Cristo não é bem representado. Nós já vimos na história muitas representações falsas do Evangelho. Um Evangelho que promete coisas que Jesus mesmo não prometeu. Representa muito mal o Evangelho. Por quê? Porque levanta falsas promessas do cristianismo. Se você fizer isso, você vai ser abençoado por resto da sua vida. É a teologia da prosperidade. Você vai prosperar, você vai ser feliz, e tudo vai ser bem para a sua vida. E a pessoa fica frustrada porque não é assim a realidade. Nós sabemos, o próprio Senhor Jesus Cristo nos disse, nos assegurou que passaríamos por aflições. Não foi isso? Não foi isso que Jesus disse? Ele não enganou eu e você. Ele falou, olha, preparem-se, os dias são maus. E ele diz mais ainda, Mateus capítulo 24, ele começa a falar do final dos tempos, as coisas vão piorar. Mas parece que a igreja se esquece disso. Parece que a igreja acha que vai sempre de bem para melhor. Não. Quando você vê as notícias, é isso que está acontecendo. Só que ele fala assim como foram nos dias do dilúvio, dias de Noé. Casavam-se, se davam em casamento, faziam festas, viviam regaladamente, sem pensar no dia de amanhã. Então veio o dilúvio. Só que o dilúvio veio quando a arca estava pronta. Sabe que Jesus Cristo vai voltar quando a grande comissão tiver o seu resultado pleno, quando todo ouvido e todo o coração um dia será alcançado por esse Evangelho. Temos que estar preparados e fazer parte disso. Representa mal o Evangelho, levanta falsas promessas do cristianismo, e pior, não alcança as necessidades centrais do coração, deixa de ser em solução, porque começa a falar sobre coisas externas, sobre quanto eu vou ter de dinheiro, se eu vou ter um casamento feliz ou não, se meus filhos vão ser assim, se eu vou ter aquilo. Não, o Evangelho não é para você conquistar uma casa mais bonita. O Evangelho não é nada disso. O Evangelho é para alcançar o meu e o seu coração. O Evangelho é para transformar algo que você não tem um tratamento. Todos os médicos que estão aqui não tem um tratamento para o coração, não tem um remédio que você receita, vai lá, que o seu coração vai ser mudado, vai ser transformado, a não ser Jesus Cristo. O Evangelho é para alcançar as necessidades centrais do coração do ser humano. Mas nós temos essa busca oportunista. São pessoas que não entendem o que foi o próprio discurso de Jesus. Imagine que você está num avião e a aeromoça fala para você, olha, pegue esse paraquedas, vista esse paraquedas, porque a sua viagem vai ficar muito melhor. Você vai ficar mais confortável na sua poltrona, a comida do avião vai ficar bem mais saborosa para você. Quando passarmos por turbulência, não vai nem sentir isso, e assim por diante. Você, tá bom, vou colocar esse paraquedas, e você é o único ali, naqueles passageiros que colocam o paraquedas e fica ali, e a viagem não melhora. A comida do avião continua sendo aquela comida emborrachada, entendeu? Aquela turbulência continua chacoalhando tudo, o seu banco ficou mais apertado ainda porque você tem um paraquedas nas costas. Então você vira para aquela aeromoça, olha, não deu certo, não quero mais isso. Agora imagina se ela dissesse o seguinte: visto o paraquedas,
porque essa viagem vai entrar em grande turbulência. Certamente essa aeronave vai cair, e você vai me agradecer quando você estiver vestindo esse paraquedas. Se isso acontecesse, se aquela turbulência grave acontecesse, você ia agradecê-la, mesmo sem saber o nome, de estar vestindo um paraquedas naquele momento. É assim que nós temos que fazer com o Evangelho. É dizer para as pessoas: vista-se do Evangelho, seja abraçado pelo Evangelho, porque dias maus virão, e você só vai resistir se você estiver enraizado no Evangelho de Jesus Cristo. Mas a multidão não entendeu isso. A multidão era oportunista, queria as coisas de Cristo, queria o pão multiplicado, queria os milagres, sinais, mas não queria o próprio Cristo. Você observou os sinais, você observou a multidão, e agora eu convido você a observar Jesus. Ah, como é bom observar Jesus. Olha o que Jesus faz nessa história. Ele primeiro, na multiplicação dos pães, ele identifica o problema, ele assume o problema, ele dá solução para o problema. Quando ele anda por sobre o mar, ele vê os discípulos em apuros, ele se achega àqueles discípulos, ele vai andando por sobre o mar para alcançar aqueles discípulos em dificuldade. Ele fala: não temas, sou eu. É um Deus que se aproxima de mim e de você dizendo: eu sou. O eu sou está com você. Então aquela multidão se chega a Jesus e fala: que sinal você vai fazer para que a gente possa crer? Versículo 30. Que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? E daí, Jesus, qual sinal você vai fazer para que a gente veja e creia em ti? Fala sério, meu querido. O que é preciso? Qual milagre é preciso para provar o cristianismo? Certamente, se os milagres pudessem provar a veracidade do que cremos, Jesus o teria feito. Você quer mais um milagre? Tá bom, o que você quer que eu faça? Quer que agora caia dos céus um Big Mac? Você quer que para as crianças eu peça um Mac Lanche Feliz? Eu posso fazer isso. Você quer o quê? Uma cidade restaurada? Você quer que eu traga do futuro um carro importado? Vocês nem sabem o que é isso, mas vou trazer um carro e vocês vão ver. O que vocês querem que eu faça? Fala a verdade. Se eu e você pudéssemos dar dicas de milagres para Jesus, quais seriam? Já pensou nisso? Com certeza você faria e daria dicas de milagres muito mais imponentes do que os milagres que Jesus fez. Jesus inaugurou seu ministério num casamento, fazendo milagre para poucas pessoas, não foi evidenciado, não foi em praça pública. Que cartão de visitas é esse? Não teria nada melhor? Por que Jesus já não começou ressuscitando um morto? Por que Jesus não foi no cemitério e falou o seguinte: querem saber quem eu sou? Então levantem, ressuscitem. Por que Jesus não escolheu milagres para provar de si mesmo? Por que? Simples fato, porque os milagres são insuficientes para o nosso coração. Aqui está um povo que pede de novo: qual é o sinal você vai fazer para que a gente possa crer? Eles acabaram de experimentar o sinal da multiplicação dos pães e dos peixes. Seus discípulos viram Jesus andando sobre o mar e tantos outros milagres que Jesus já tinha feito até então, mas nunca são suficientes. Os milagres, na verdade, o maior milagre que aconteceu aqui, Jesus está falando o seguinte: o maior milagre, o maior sinal não é uma manifestação sobrenatural, mas sou eu mesmo. O maior milagre que o ser humano pode receber é o próprio Senhor Jesus Cristo. Um ateu às vezes pode perguntar para você: eu adoraria crer em Deus, mas me dê um argumento absoluto de que Deus existe. Você pode enchê-lo de argumentos, mas só há um argumento maior, é uma pessoa absoluta, é Jesus. Por isso muitas vezes nós estamos tão preocupados em provar Jesus, provar quem é Deus. Nem Jesus teve essa preocupação em provar-se a si mesmo. Ele falou: olha, vocês não estão entendendo, eu sou. Lembra quando Marta e Maria, ainda no Evangelho de João, um pouquinho mais para frente, capítulo 11, quando Lázaro, seu irmão, vem a morrer, e ali sai ao encontro, uma das irmãs de Lázaro, Marta, sai ao encontro e
Fala com Jesus, se você tivesse chego antes, Jesus. Se você tivesse chego antes, teria poupado tanto sofrimento, Jesus. Faz 4 dias que estamos sofrendo porque o nosso irmão Lázaro foi sepultado, Jesus. Por que você não chegou antes? Por que você não veio antes? Por que você não me poupou desse sofrimento? Você conhece Lázaro, ele era teu amigo, nós o avisamos que ele estava doente. Por que você fez isso comigo, Jesus? E Jesus falou: Marta, oh Marta, eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Ainda que alguém morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o maior milagre que você precisa, Marta. Não é a ressurreição do seu irmão Lázaro, não é a cura de uma enfermidade, mas eu sou o maior milagre. Marta, você não percebeu que o seu maior milagre está aqui diante de você? Eu sou o maior milagre. E quantas vezes nós preocupamos com sinais, maravilhas e deixamos o maior milagre de lado? Essa multidão estava fazendo assim, mas Jesus disse: eu sou esse milagre. Eu sou. Para que servem os milagres? Para que servem os milagres? Os milagres servem para reverter a ordem natural desse mundo. Quando Jesus olha aquelas pessoas passando fome e parte o pão e alimenta, Ele está revertendo a fome que esse mundo está assolada. Quando Jesus vê um leproso sofrendo e Ele toca e cura, Ele está revertendo a doença, Ele está revertendo a ordem natural desse mundo e mostrando, falando o seguinte: eu não criei o homem para passar fome, eu não criei o homem para ter doença. E quando Ele ressuscita Lázaro, Ele está falando: eu reverto a morte. E na cruz Ele faz isso. Ele reverte essa ordem natural do nosso mundo e diz: eu criei, Deus criou para outra coisa. E é isso que vai acontecer na glória. Apocalipse diz que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, onde não haverá mais dor, nem ranger de dentes, nem luto, nada vai acontecer. Pode dizer amém, querido? Essa reversão na ordem natural é que Jesus está dizendo, está trazendo, é um milagre. É quando Ele diz: está com fome, comam. Está doente, sejam curados. Está endemoniado, sejam libertos. Estão famintos, sejam saciados. Não foi apenas um milagre, mas certamente foi um sinal. Então Jesus diz no versículo 35: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus não apenas fornece o pão, mas Ele diz: eu sou o pão. Eu sou aquele pão que foi partido para alimentar corações. Eu sou a representação do amor de Deus que vai à cruz para ser partido. E Ele fala que a minha carne é partida. Quando Ele está na cruz, se deixando crucificar, se entregando por amor a nós, é a maior figura de um pão que é rasgado, que é moído pelas nossas transgressões. Ele está dizendo: eu sou esse pão que alimenta a alma, eu sou esse pão que sacia corações. Porque o maná no deserto, as pessoas comeram, mas vieram a morrer. Mas quem se alimentar de Jesus Cristo terá vida eterna. Ele diz: eu sou o verdadeiro pão que desceu dos céus, eu sou o pão da vida. Jesus diz: eu sou o pão da vida. E diferente do maná, que com o passar do tempo não saciava mais aqueles israelitas, tanto é que eles falaram assim: estamos enjoados do maná, queremos codornizes, queremos carne, temos saudades do Egito. O pão da vida, Jesus Cristo, sacia o nosso coração, a ponto de termos uma eternidade inteira saciados, uma eternidade inteira para sermos alimentados por esse pão, e nunca temos o enjoo dele, mas pelo contrário, sermos alimentados em nossa alma. Esse é o pão que é suficiente para saciar o nosso coração, nossa alma. Amém, queridos? Ele fala: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome. Mas qual que é a nossa resposta? Eu quero concluir com isso. Qual que é a minha resposta para isso? No final do capítulo 6, versículo 66, João 6, 66. Eu não gosto de numerologia, mas deu 666, viu? Olha só o que está escrito aí.
À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Por quê? Porque lá no versículo 60 eles falam: duro é esse discurso é muito duro, quem o pode ouvir? Ele estava dizendo que apenas por meio de Cristo poderiam ter a vida eterna, não era por sinais, milagres, não era por oportunistas, mas apenas por Cristo. Duro esse discurso. Mas Jesus vira para os seus discípulos e fala: porventura vocês vão embora também? Vocês vão se retirar? Será que esse discurso é muito duro para vocês? Ou será que vocês estão apenas atrás do pão? Ou será que vocês estão apenas atrás dos milagres? Ou será que vocês também são oportunistas? Será que vocês não entenderam quem eu sou, o que eu vim fazer? E ali Deus levanta Pedro. Pedro é o homem das declarações inspiradas pelo Espírito. Dentro de nós há um Pedro que muitas vezes fala bobagem, viu? Mas que muitas vezes é sensibilizado pelo Espírito, e ele diz: Senhor, para quem iremos? Senhor, para quem iremos? Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, Jesus. Ele não fala para onde iremos, ele fala para quem. Pedro entendeu que o que Jesus fez e quem ele era a mesma coisa. Para quem iremos, Jesus? Nós que já largamos tudo, que abandonamos tudo. Para quem iremos se só tu tens as palavras de vida eterna?